Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? E aí, gente, chegamos na nossa aula de número 3. Olha, e para compreender esta aula, é muito importante você assistir tanto a aula 1 quanto a aula 2, que são as aulas que antecedem este tema. Hoje, nós vamos discutir, já partindo do título que vos aponta, é preciso ter equilíbrio. Em outras palavras, como nós estamos discutindo sobre a interferência do ser humano na natureza, é muito importante pensar que, sim, é necessário continuar interferindo, afinal, é a natureza que nos dá esse sustentáculo para o nosso desenvolvimento, entretanto, é importante ter equilíbrio, pois avançar para além dos limites da natureza acaba nos autodestruindo, e isso é um ponto muito importante. Quando o ser humano ataca a natureza, ele não está destruindo a natureza, porque a natureza, mesmo em momentos diferentes, ela tem uma capacidade de regeneração. Nós não. Aí você deve estar pensando, poxa, professor, mas você disse em outras aulas que a capacidade de regeneração da natureza não é tão elevada, e agora você vem falando que ela tem capacidade de regeneração? Olha só, isso é muito importante. É que o consumo do homem sobre a natureza é muito linear, é altamente veloz, não para. Tem um tempo do homem que é um tempo diferente da natureza. Entretanto, se o homem destruir toda a natureza, ele com certeza vai ser extinto. E a natureza, aos poucos, vai se regenerando. Claro que no tempo da natureza. Mas, antes que isso venha a acontecer, é preciso que tenhamos equilíbrio. As discussões sobre a natureza, ela vai começar ainda que de maneira muito tímida lá no Clube de Roma em 1971. É claro que com a Conferência de Estocolmo, que acontece em 1972, aí sim, de fato, muitos países começam a discutir e, a partir da cartilha, a partir do documento que for redigido na Conferência de Estocolmo, muitos países começam a se organizar via leis ambientais, tais como nós conversamos acerca das leis ambientais do Brasil na aula anterior. Mas a dicotomia entre produção e natureza, mesmo com todas as inúmeras reuniões, sempre continuou. E aí, em 1987, vai acontecer a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente. E dentro dessa Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, vai sair um relatório que vai ficar conhecido como Nosso Futuro Comum. E o que este relatório traz? Ele traz exatamente esta discussão, este equilíbrio em posições antagônicas, principalmente entre como produzir e como manter os recursos naturais. Lembra que essa discussão ela sempre permeia todas as reuniões, principalmente entre países industrializados que querem manter a sua estrutura de conforto econômico e gastar os recursos naturais de outros países, tais como os países subdesenvolvidos. Ao mesmo tempo, as discussões, tais como o Clube de Roma, lá em 71, colocou do crescimento zero, também não pode ser considerada. Afinal, não dá para você proibir ou basicamente frear o desenvolvimento econômico sobre nenhuma interferência da natureza, pois isso acabaria gerando grandes impactos e pioraria a situação, por exemplo, de países subdesenvolvidos. Com esta carta do Nosso Futuro Comum, pensado na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, é onde vai sair aí pela primeira vez um discurso. É onde vai sair pela primeira vez o conceito que tanto se discute. É um conceito que tem a primazia do equilíbrio, que é o conceito do desenvolvimento sustentável. Sim, a sustentabilidade. Mas o que é esta sustentabilidade? Bom, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades, ou seja, produzir hoje pensando no amanhã. Entretanto, é importante pensar que as discussões do desenvolvimento sustentável não se pautam apenas pela natureza, mas sim, para além da natureza, sociedade também. Ou seja, o desenvolvimento sustentável também levanta e traz às discussões a diminuição, por exemplo, das desigualdades sociais, tais como Indira Gandhi, lá em 70, já colocou que a pobreza é o pior tipo de poluição. E sim, de nada adianta você discutir a natureza se não discutir, por exemplo,
a fome, as desigualdades sociais. É claro que conceitos como reutilização, reciclagem, reaproveitamento começam a entrar em tona, pois enxergam a necessidade de se criar literalmente um lar sustentável para todas as pessoas que estão no planeta. E no Brasil, como que esse desenvolvimento sustentável vai ser apropriado? Bom, gente, é claro que o CONAMA já consolida isso, mas se a gente analisar em nossa própria Constituição, que é uma Constituição, sim, muito evoluída e que já traz várias discussões acerca do meio ambiente, afinal, a nossa Constituição ela já é organizada sobre o EA, sobre o RIMA, e isso trouxe a redação do artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vejam, o nosso artigo 225 já traz embutido dentro do seu texto o conceito de desenvolvimento sustentável. E quem deve praticar o desenvolvimento sustentável? Todos! E onde você identifica isso? Principalmente quando ele traz pensar na coletividade para as gerações presentes e futuras. Bom, caso alguém fira isso, o próprio inciso deste artigo, o 3º, ele diz o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Repare que a previsão de sanções penais significa criminalização das atividades lesivas ao meio ambiente, regulamentada em 98 com a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605. Veja, para além de um artigo que já preconiza o desenvolvimento sustentável, passa-se a punir aquele que fere o próprio meio ambiente, que fere e vá além dos limites da natureza pela Lei dos Crimes Ambientais. É claro que a gente já levantou essa discussão na outra aula e muitas coisas devem ser apontadas acerca das leis dos crimes ambientais, pois essas leis acabam gerando embates dentro do Congresso, pois os ruralistas eles costumam julgar essa lei como lei que freia o desenvolvimento econômico. Entretanto, é importante pensar que sobre a ótica do desenvolvimento sustentável, de nada adianta você ter um desenvolvimento econômico hoje para amanhã você não ter nada, absolutamente nada, nem o desenvolvimento econômico, nem a natureza. Então, o equilíbrio se faz muito necessário já na aplicação da Lei dos Crimes Ambientais. Outras reuniões, outras conferências, outros tratados, outros documentos nós tivemos após 1972, após a Conferência de Estocolmo. No entanto, vai acontecer no Rio de Janeiro, em 1992, uma outra grande discussão acerca dos caminhos que estavam sendo tomados. E aqui, dentre as várias pautas, sendo a pauta principal a natureza, vai aparecer o consumismo como uma verdade um pouco ingrata dentro das discussões ambientais. A Rio 92 ela também é conhecida como Cúpula da Terra, como o Eco 92, e ela traz o consumismo. Vejam, gente, lá na aula número 1, nós levantamos 3 itens. Crescimento da população, desenvolvimento técnico como itens geradores de uma grande interferência do ser humano sobre a natureza, e um terceiro item que é o consumismo. Bom, gente, o consumismo leva o ser humano a se organizar a partir da necessidade de se consumir para além daquilo que ele precisa. E a partir desta necessidade se cria uma condição insustentável para a natureza, pois essa necessidade de se produzir cada vez mais demanda cada vez mais matéria-prima, demanda cada vez mais recursos naturais. E na Rio 92, trouxe o pensado em 1987 com a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, sobre o relatório do nosso futuro comum, e lá, a partir de financiamentos do Banco Mundial, se institui um Fundo Global para o Meio Ambiente, onde, a partir de agora, vai se pensar na biodiversidade, bem como nas mudanças climáticas. Aqui é um ponto muito importante que, na biodiversidade, vão pensar sobretudo nas florestas tropicais, onde muitas estão localizadas em países subdesenvolvidos.
e as mudanças climáticas, principalmente decorrente das queimas de combustíveis fósseis, sobretudo dos países desenvolvidos. Sim, as discussões acerca do aquecimento global agora são pautas governamentais e após a Rio92, com esse desmembrar das discussões tanto em biodiversidade bem como em mudanças climáticas, nós chegamos a algumas convenções. A primeira vai ser a Convenção sobre Biodiversidade, que vai acontecer como um desmembrar da Rio92, que vai acontecer em 1993. Essa convenção ela tem como objetivo frear a destruição da fauna e da flora mundial. Mais uma vez, sempre muito preocupados com as grandes reservas naturais que estão em países subdesenvolvidos. E muitos países subdesenvolvidos, dada sua capacidade de produção, que ainda é muito pequena ou estão vinculadas ao setor primário, acaba avançando. Então, é uma maneira também de regular algumas produções, mas sempre pensando no conceito de sustentabilidade. E em 1994, vai sair as cartas para diminuir as emissões de poluentes em cima da Convenção sobre Mudanças Climáticas. É claro que o grande documento sobre essas mudanças climáticas vai ser o assinado em Kyoto, no Japão, em 1997, onde os países se comprometem a reduzir as emissões de gases do efeito estufa a fim de minimizar o aquecimento global. É claro que este é um documento muito sério, porque países desenvolvidos, sim, olha só, podem ter sua estrutura econômica abalada. Afinal, eles se pautam pela produção industrial e com a diminuição da produção industrial, eles podem sofrer alguns problemas. É claro, gente, que esse apontamento que eu estou falando foi o apontamento realizado pelos Estados Unidos quando ele não assinou o protocolo de Kyoto. E claro que nós vamos ter um documento bastante ousado, que é o documento da Agenda 21, que traz a necessidade de ingressar num ambiente cada vez mais harmônico a nível mundial. E aí, dentro dessa Agenda 21, nós vamos colocar, e por isso de bastante ousado, a educação, a natureza, a saúde, a expectativa de vida e outros tantos elementos que anos mais tarde vão virar objetivos do milênio e posterior objetivos do desenvolvimento sustentável. Agenda 21. 21 porque são elementos em que os países se comprometem a atingir no século 21. Tanto que 0,7% do PIB de países desenvolvidos devem ser destinados para a Agenda 21, principalmente nas comissões de desenvolvimento sustentável. 10 anos depois, 10 anos da Rio92, nós vamos ter na África do Sul, em Joanesburgo, a Rio mais 10 de 10 anos. E aí, é claro, para se levantar um balanço dos resultados obtidos após a Rio 92. E esta reunião ela é marcada por criar alguns pilares em que países, a partir de então, deveriam seguir para conter esses problemas ambientais, que são as bases para o desenvolvimento sustentável. E dentre as bases para este desenvolvimento, tem sim que se pensar na erradicação da pobreza, pensar sim nas mudanças no padrão de produção, mudanças no padrão de consumo, principalmente esta pauta sobre o consumismo que foi levantada lá na Rio 92, bem como olhar o recurso natural e utilizá-lo de maneira sustentável. E vale a ponta aqui destacar não só aquele recurso natural ali da natureza, a árvore, não, o recurso como um todo, inclusive o recurso humano. E aí é claro que tivemos outras reuniões, a COP15, que vai colocar novamente à mesa as mudanças climáticas que estão a acontecer, pois o protocolo de Kyoto muitos países não assinaram, tais como os Estados Unidos, e as emissões e os créditos de carbono ainda continuavam como discussões muito soltas e de interesses que não se estruturavam pelo meio ambiente. Vamos ter a Rio mais 20, que vai trazer todas as discussões, todos os apontamentos, todas as legislações ambientais que vêm sendo discutidas sobre o consumismo, sobre a produção, sobre a sustentabilidade, sobre as mudanças climáticas. E, mais recentemente, o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, onde muitos países se comprometem a reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Olha que curioso, já é o terceiro acordo que vem, desde o Protocolo de Kyoto, desde COP15, agora com o Acordo de Paris, se discutir a necessidade de dar uma
freada no aquecimento global. As reuniões continuam a ocorrer, mas é muito importante que a sociedade, depois de milênios e milênios, consumindo e consumindo, degradando e degradando, poluindo e poluindo, interferindo e interferindo, foi abrir o olho. Só na década de 70 do século XX. Mas é o que eu sempre falo. As discussões ambientais, elas são fundamentais não só para a sobrevivência do ser humano na Terra, mas sim para a sobrevivência da vida na Terra. Então, vários conceitos acabam trazendo. E as atitudes sustentáveis não devem partir necessariamente do governo ou das grandes empresas, que isso são fatos muito complicados, principalmente das grandes empresas. Mas deve partir de você, na hora de adquirir aquele produto ou comprar para além da conta. Beleza, galera? Muito, muito, muito obrigado, galera. Valeu demais. Bom, fechamos essas 3 aulas sobre a interferência do ser humano na natureza. Passamos por vários temas e conteúdos. Já que você chegou na aula 3, não custa nada se inscrever, compartilhar, curtir o vídeo e divulgar ele para o maior número de pessoas para o projeto crescer. Muito obrigado, galera. Vamos juntos até o final.